Começando o podcast Mão de Carnaval, nesta semana, no meio do Carnaval, na segunda semana de fevereiro, começando o podcast Mão número 53, ou o terceiro podcast da segunda temporada. Tem muito assunto do Corinthians pra gente tratar aqui. Quem tá viajando neste carnaval, quem ficou na cidade de São Paulo, o ouvinte do podcast Mão que mora até fora do país e quer saber das novidades, vai saber a partir de agora, no lugar que você tiver, na palma da mão, com as notícias do podcast Mão. Não é não, Teleco? É isso mesmo, eu estava lá na Avenida Paulista com a Consolação comendo uma pizza. E cheguei aqui pra gente falar justamente do Balbuena, do Tevez de novo e do time pros próximos 3 jogos. Vitor Guedes, tá por aí, Vitão? Tudo bem? Tá barbudo, Vitor Guedes? Como sempre, né? Homem tem que ser tosco, né? Essa coisa de homem gourmet, homem metro, não dá, né? Enfim, eu acabei de... desfilei no domingo pela minha Leandro de Itaquera e mostrei todo o meu samba paraguaio em homenagem a Balbuena que vem aí, né? Ô, Vitor Guedes, é verdade que você e outros espectadores foram até Guarulhos no domingo à noite e quando o Balbuena desceu do avião gritaram o novo Gamarra chegou? É notícia verídica isso, Vitor Guedes? Olha, eu não participei dessa cena insólita, mas eu quero crer que ele não será o novo Dama, o novo Guinei, o novo Jatobá, o novo Pinella, muito menos o novo Seba Domingues, né? Eu acho que se ele jogar o que o Iago jogou nos primeiros 2 jogos, tá bom. É um jogador de seleção paraguaia, lento, mas bom no jogo aéreo. Enfim, o Corinthians precisa contratar um zagueiro. Eu acho que o Wilson não é esse zagueiro para ser titular. Eu vou aguardar um pouco mais para cornetar o Balbuena, embora não tenha a menor esperança que ele seja o novo Domingos da Guia, o novo Amaral ou o novo Gamarra. Agora o Teleco é sempre otimista, né? O Teleco disse que o Wagner Love era o novo Baltazar, que o Malco era o Cláudio Cristóvão Pinho do Ébano, então não sei o que o Teleco acha, né? Eu acho que se ele jogar 30% do Gamarra já será um jogadoraço, não será, Marco Belo? Não, eu só achei estranho o Vitor Guedes falar o seguinte, se ele jogar o que o Iago tá jogando já tá bom, então deixa o Iago, Vitão, pô, assim não dá, né? Sim, não, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, não dá pra você ter 2 zagueiros, né? É uma posição que toma mais cartão, que tem mais expulsão, enfim, zagueiro tem que ter pelo menos 4, né? Não, o Iago eu não sei se tá pronto pra jogar, porque 15 de Piracicaba e eu esqueci outro jogo do Corinthians e Audax não são não são suficiente pra gente ter uma opinião formada. Agora ele mostrou bastante segurança nesses jogos e assim como o Edu da Sena chegou para ser o titular e o Felipe jogou, eu acho que o Tite tem esse critério, tem essa coisa boa de trabalhar na justiça. Se o Iago continuar mantendo o futebol dele, não vai sair porque entrou um cara novo, né? Enfim, pelo jeito de trabalhar, não sei se o Iago vai manter esse nível, se foi só esses 2 jogos, mas o que ele demonstrou, na minha opinião, foi um dos melhores em campo contra o 15 de Piracicaba, até onde sofreu o pênalti que o Rodrigo Travesso errou, e jogou bem outro jogo também. Hoje não teria motivo para sair do time, agora também não jogou contra ninguém, né? Os times que o Corinthians jogou contra nessas 2 rodadas do Campeonato Paulista não serviram para testar, mas o Tite elogiou muito o Iago, disse que o Iago vai no futuro ser um grande jogador e vai ter muita gente elogiando o moleque. Eu concordo com quem fala que colocar ele na fogueira de uma Libertadores da América pode queimar. Tem muita gente que fala, tem que colocar, moleque é pra jogar, tal. Eu já acho que tem que pisar um pouquinho no freio, e principalmente em se tratando de Libertadores da América, porque a gente já viu o Guinei, a gente já viu o Kleber, a gente já viu o Roger Pega-Pega, a gente já viu o Alexandre Lopes, a gente já viu muita gente ser queimada na Libertadores da América, então não é por falta de aviso que o treinador, os dirigentes, enfim, não vão querer colocar um moleque numa Libertadores para de repente em um erro a torcida pegar pra Cristo e acabar com a carreira de um moleque. O que você acha, Teleco? E tem outra, né? O Balbuena não é nenhum super experiente, não. Ele só tem 24 anos. Tudo bem, ele já esteve em final de Libertadores pelo Nacional do Paraguai. Jogou depois, Copa América. Depois foi pro Libertar. Mas a gente não tá falando de um
zagueiro super experiente, né? Como o futebol, justamente por ser coletivo, às vezes fica difícil você avaliar um determinado jogador sozinho, né? Quem chegou foi o time do Nacional. De repente ele estava lá só como coadjuvante e acabou indo bem junto com o time. Ou talvez ele seja um talento mesmo. Espero que seja a segunda opção para a seleção só por causa disso, né? São 2 jogos, né? Então, tudo bem. Não dá para dizer peremptoriamente nem que é um super jogador, nem que também não joga nada. Vamos ver como se comporta aqui, porque ele é muito elogiado, tem altura, parece ser rápido para a altura, né? Ele tem 1,88 m, o Gil tinha 1,92 m, mas a Liga Paraguaia não pode servir de parâmetro, né? Porque é uma liga bem fraca. E ele não se pode dizer que ele não está empolgado com a chance de jogar no Corinthians, porque eu tive no treino nesta segunda tarde, no retorno do Carnaval. Ele fez os exames médicos na clínica lá no bairro de Santana, que o Corinthians sempre se utiliza para fazer os exames médicos nos novos jogadores. Depois ele pediu para ir para o CT, ficou observando o treino, tá empolgadaço com a chance de jogar no Corinthians, claro, é uma das grandes chances da carreira dele. O Corinthians é sem dúvida o maior clube da carreira do Balbuena, né? Ele nunca jogou nem um time grande do Paraguai, né? Não jogou nem no Olímpia nem no Cerro Porteño. Se não tiver empolgado, tem que estar empolgado. Eu não sei se a Fiel tá tão empolgada assim com a chegada dele. Agora, depois de tanto desmanche que o Corinthians teve, a chegada confirmada do Balbuena e o Wilson, 2 zagueiros. Nenhum dos 2 juntos dá o Gil, mas são 2 zagueiros que chegaram. Guilherme, que eu acho que de todos os reforços, se aguentar jogar, não se machucar, é o melhor deles. Giovanni Augusto, que fez o primeiro gol do estádio em Itaquera. Corinthians não tem mais o melhor time, deixou de ser o favorito de tudo, mas volta a ter pelo menos um time, né? Que parecia 2 semanas atrás que nem isso teria, né? Eu acho que esses 6 jogos da primeira fase da Libertadores e a fase de classificação do Paulista vai ter que ser pro Tite arrumar o time. Não tem o time pronto, se vai conseguir manter o 4-1 que fez sucesso do ano passado, se com essas peças vai ter que mudar. Eu não vejo bola no Marlone para ser titular, enfim, jogou razoavelmente bem no Sport, mas foi mal no Cruzeiro, mal no Fluminense, não vejo ele entrou mal contra o Osasco, entrou muito mal contra o Osasco. Eu não sei se, enfim, é cedo ainda, mas eu não boto fé que vai virar. Alguma coisa, você vai ter que mudar o esquema, enfim. Se o Williams vai ser titular do time, eu acho que não, acho que o Bruno Henrique é melhor jogador. Concordo. Agora tem esse tempo aí para arrumar a equipe pro que vale, né? Do primeiro semestre, que são os mata-matas do Paulista, que na verdade começa com mata, e as oitavas de final da Libertadores, que não chega um diretor gênio e de graças a Deus se pegar um time pequeno, né? Como aconteceu no ano passado. A fase de grupos também acho que é tempo suficiente para arrumar e sentir na Libertadores, né? Eu não lembro do Corinthians não ter passado na fase de grupos, né? Acho que quando ele não passou, acho que foi em 77, né? 77, Corinthians passou em 77, exatamente. Que ele passou em 76, né? E já são também. Já são 10 reforços, 77. Né? Para quem achava que o Corinthians estava lento nas contratações, vamos tentar lembrar de cabeça. Alain Mineiro, Moisés e Douglas. Esses 3 aí não dá para contar muito, né? O Alain Mineiro chegou com o corpinho do Walter, né? Não foi nem inscrito no Paulista. Que já tinha passado pelo Corinthians e voltou, e o Douglas, o goleiro, mas são 3. Daí depois, o Wilson, que você falou, zagueiro, 4. Daí o Guilherme, 5. O Giovanni Augusto, 6. Marlone, 7. André, 8. O Balbuena, 9. Não, o Giovanni já falei. Giovanni Augusto. São 10 ao todo. Williams, isso. 10 reforços. Para quem 10 jogadores, não tá reforços tá não bom, são... né? Não dá pra chamar alguns de reforços, né? São 10 jogadores, né? Dá uns 5 reforços, né? Bem, agora tem uma coisa certa que o Corinthians falou também, é que nenhum dos jogadores que chegaram antes ao Corinthians chegaram como grandes destaques, né? O único que era destaque mesmo no time era o Gil, que jogava no Timeco lá da França.
né? E não era destaque no Brasil, né? Ele tinha saído, ninguém tinha nem percebido quando ele saiu do Cruzeiro e foi pra França. Quando ele chegou como um reforço Sim, de mas, por segunda, exemplo, ano terceira passado- categoria. Fala, Vitão. Sim, mas ano passado o Corinthians trouxe o Christian por uma bala e o Edu Dracena por uma bala para ser titulares absolutos, né? Tem os dois lados da moeda. Eu acho que das contratações feitas, o Guilherme chegou como aposta titular. E o André, que eu não contrataria, também chegou para ser o centroavante titular. Eu não vejo outro. O André não tem outro. Cara, Não- o Guilherme. Vai ser o Danilo. Eu não sei se o problema é meu. Eu não vou muito com a cara de jogador igual o Guilherme. Sabe aquele cara que não corre, tipo Ganso? O Guilherme me lembra muito Ganso, cara. Ele tem qualidade, claro. Não vou falar que o Guilherme não tenha qualidade, mas ele não corre. Ele é o jogador que pede a bola, ele não vai atrás da bola. Esse tipo de jogador costuma ter muita dificuldade no Corinthians. Eu não sei se o Guilherme vai se adaptar tão bem assim ou se eu tô sendo muito pessimista. Não sei o que vocês acham. Bem, ele tá empolgado também, né? com o time, falando que era o sonho dele, da família, de todo mundo, desde pequenininho no Maranhão. Aliás, eu acho incrível, né? Todo jogador do Corinthians, todo mundo tem o sonho desde pequenininho de jogar no Corinthians, né? Na partida Agora, contra o Audax Osasco, o Guilherme foi outro que não foi bem. A bola passava por ele, parecia que ele estava numa outra rotação. O jogo estava 220 e ele estava 60, Vitão. Mas ele jogou também, nesse jogo eu dou um desconto, ele jogou bem pouco, né? Deu o que, 10 minutos? Mais ou menos. Entrou mal, mas também nem deu tempo. Agora, é um jogador técnico, né? O que vai ser difícil pra ele é que se o Tite espelhar o esquema do ano passado, ele vai ser o Renato Augusto, né? Ele vai ser o cara que vai dar o toque ali no meio, vai ser bastante cobrado por isso. Ele não vem, acredito que com o André no time, ele não vai fazer o centroavante que ele já fez em alguma fase da carreira, mas ele mostrou no Galo que joga melhor nessa função aí de vindo de trás. Agora ele é um jogador um pouco instável, irregular, né? A torcida do Corinthians não é a torcida de ter a maior paciência do mundo com jogadores estilo instáveis, como era o Roger, Chinelinho e outros. Souza, enfim. Ele precisa mudar um pouco o estilo. Agora, que ele tem bola dos contratados, eu acho que é o melhor. Quando jogou, inclusive naquele 4-1 que o Corinthians tomou lá no Mineirão, ele foi o cara daquele jogo, né? Mudou Sim. o jogo, jogou muito bem. Agora, Teleco, tem muitas notícias na imprensa argentina falando de um jogador que é a paixão da torcida corintiana, e a gente tem que falar isso nesse podcast, embora não tenha sido notícia vinda do Corinthians, são notícias que vêm de Buenos Aires, né, Teleco? Sim. É o jogador fetiche do Corinthians, né? Se você quer chamar atenção, é só você falar 5 letrinhas aí. Falou Tevez, o corintiano se empolga. Na verdade, essa história que o Tevez não tá muito feliz lá na Argentina, etc., parece que vem desde o dia que ele chegou, né? Ele já chegou numa situação um pouco... Não estou feliz, não estou contento. Então, é o antipato. Ai, eu estou intranquilo. Não estou tranquilo. Então, ele chegou aí por 6 milhões e meio de euros ao Boca, ganhando mais ou menos $1 milhão livres, desculpa, $1 milhão livres por mês, tá? Que lá na Argentina eles só pagam um valor simbólico no que seria CLT, o resto entra como luvas, que tem uma tributação menor, e ele só tem contrato ou até julho ou até o fim da participação do Boca, quer dizer, no mínimo até julho, né? Se o Boca for mais longe, aí estica um pouquinho até o Boca ser eliminado, né? Que seja a final, por exemplo, né? A Libertadores termina no começo de julho. E aí ele tá livre. E volta e meia tem essa história. Não, o Tevez, sempre se fala em Corinthians, mas em outras oportunidades que o Tevez teve de vir, como naquela famosa proposta de quase 90 milhões de reais feita ao Manchester City, o Tevez não fez aquela força toda para vir para cá, né? Sempre foi o Boca e tal. E certamente o Tevez que viesse um dia para cá, não ia ser aquele mesmo furacão que foi na primeira passagem, né?
que estava querendo aparecer até para conseguir uma transferência para a Europa, né? É um baita de um jogador, ninguém pode falar que não é. No futebol brasileiro, acho que seria um fenômeno, do mesmo jeito que o Robinho, quando vem para cá, continua sendo um fenômeno a partir da idade. O Tevez é acima do nível, muito acima do nível dos jogadores que estão aqui, mas eu acho o seguinte, o Tevez voltou para a Argentina porque queria jogar no Boca. Se acaba o contrato dele no Boca, uma coisa é ele falar, quero jogar no Corinthians, amo o Corinthians, eu lembro com carinho da Fiel e tal, e ter vontade de jogar. Agora, falta de proposta ele não vai ter. Então, acabando o contrato dele com o Boca, o que vai ter de time da Europa atrás do Tevez e podendo pagar muito mais do que o Corinthians pode pagar. Teve um dirigente do Corinthians que me falou no final do ano passado que o Corinthians pagaria 600 mil reais por mês pelo Tevez. Mais que isso, o Corinthians não se arriscaria, estaria fora do planejamento financeiro do Corinthians, mesmo em se tratando de Carlito Tevez. Como o Teleco disse, no Boca ele ganha 1 milhão, isso porque ele teve uma redução salarial absurda. Na Europa ele ganhava 2 vezes isso. Ou seja, qual a chance dele querer jogar por 600 mil reais no Corinthians? Será que ele ama tanto assim o Corinthians? Ou a torcida do Corinthians às vezes é um pouco enganada a respeito do coração do Tevez, hein, Vitor Guedes? Olha, o Tevez entra naquele cenário naming rights, né? Factoide total. Ele largou a Juventus e veio pro Boca, não foi de graça nem por amor. Ganhou menos do que ele estava, mas 1 milhão por mês é muito dinheiro, e era um projeto pessoal do Maurício Macri para virar presidente da Argentina, e aliás ele acabou sendo eleito, não só por isso, enfim, não vamos aqui discutir a política argentina, governo Kirchner, etc. Agora, não tem a menor condição, cabimento, ele não vai voltar pro Corinthians nem por amor, nem por dinheiro, porque por dinheiro ele vai para a Europa, para Juventus, para Inglaterra, por amor ele fica no Boca. Então, essa é daquelas coisas que, tipo a loira do banheiro, Saci Pererê, não existe. O Tevez não vai jogar no Corinthians, e embora a torcida adoraria, eu também adoraria, não vou ficar enganando ninguém, não há a menor possibilidade disso acontecer. Na Argentina, tem gente no início dessa semana dando assim, como notícia certa, eu até me assustei, confesso, eu tenho a mesma opinião do Vitão, eu nem costumo citar esse tipo de boato nos meus boletins na rádio, porque eu acho que é chato ficar enganando a torcida, e eu acho que é até um desserviço você ficar falando muito desse tipo de notícia. Agora, eu confesso que eu me assustei com alguns jornalistas argentinos. Tem um jornalista, se eu não me engano, da Fox, que deu até data para ele chegar no Corinthians, falou no meio do ano ele será jogador do Corinthians, informação e tal. O que eu acho, daí não é informação, é feeling, ou como gosta de dizer o Vitão. Meu sentimento é que pode ter gente ligada ao Tevez que está querendo que ele receba, porque ele tem muitos salários atrasados no Boca, que pode usar isso como forma de pressão para ele vir a receber. Se vocês não me pagarem, eu vou para um clube. Qual que é o clube mais próximo aqui? É o Corinthians, que sempre quer me contratar. Talvez o staff do Tevez esteja usando isso como pressão para pagarem o que estão devendo para ele. Mas eu concordo com o Vitão, eu acho que chance zero ou muito próxima de zero disso acontecer. Não tem lógica, né? Uma coisa é não ter informação, outra coisa é raciocínio, né? Não tô dizendo que não tem informação de bastidor, é uma questão lógica. Futebol é dinheiro, 90%, 10% amor, depende da pessoa. Não importa o percentual. O amor do Carlitos Tevez é pelo Boca, onde ele nasceu, ele é de Fruta Apache, que é a periferia de Buenos Aires, enfim. E dinheiro tá na Europa. Quer dizer, o Corinthians nesse meio tempo, assim, pra jogar no Corinthians, joga no Boca, né? E parece que tá ganhando bem mesmo. 1 milhão por mês é dinheiro, né? Pra jogar, pra ficar perto da cidade dele, onde ele gosta de viver. O Tevez, mal comparando, é um Adriano da Argentina. O que é o Adriano? Não falando de problema de doença, de álcool, não nesse sentido. No sentido que o Adriano pode dar pra ele o castelo que for, a mansão que for, ele quer cortar o cabelo na Vila da Penha, lá com os amigos dele, ouvir a música dele. E o Tevez quer ficar perto da terra dele, da periferia de Buenos Aires, onde ele gosta de viver, onde ele nasceu, enfim. Onde é ele o Vitão da ZN. Que é o direito dele. Então, por amor, vai jogar no Corinthians, né?
E por dinheiro ele vai pra Europa. Então é uma cascata, né? Como o name rights, né? Lembra na época quando a gente tava em crise, perdia o jogo, anunciava o name rights pra semana seguinte. E outra, Vitão, se ele fizer uma baita Libertadores da América, pô, ele joga em qualquer time da Europa. Escolhe o que ele quiser, enfim. Na Itália ele é rei, depois que fez na Juventus. Na Espanha ele só não seria titular talvez só no Barcelona, talvez. Ele pode escolher time pra jogar, né? Aliás, eu já recebi várias informações falando, não, o Tevez vem, já tem um acordo, já tá tudo certo. Eu nem falo, né? Porque eu imagino que isso também acontece com vocês, né? Você recebe essas informações aí. A gente nem fala porque acaba recaindo sobre quem dá a notícia, né? Eu acho que a gente pode até citar. E antes era o Christian também, né? O Christian também. Toda janela tá voltando com toda certeza e acabou vindo só agora. Não, e a gente pode até citar, mas a gente tem que deixar claro pro torcedor as chances reais, né? E não ficar embarcando em qualquer fantasia. Agora, tirando o assunto Tevez de lado, a gente vai falar dos próximos jogos do Corinthians, só que antes disso, antes da gente passar pro jogo do Capivariano, tem clássico contra o São Paulo no domingo, será que joga time titular, será que joga time reserva? A loja do Corinthians do Parque São Jorge, a mega loja do Corinthians do Parque São Jorge, do nosso querido Nelsinho, lá na rua São Jorge, número 777, estava oferecendo no podcast passado uma tábua de churrasco do Corinthians e muita gente participou com a hashtag 52, que era o número do podcast passado. Temos um vencedor desta tábua de churrasco oferecida pela mega loja do Timão no Parque São Jorge, Vitor Guedes? Temos sim. Posso dar o nome do rapaz que venceu ou não? Por favor. Espero que, como eu tô dando o nome, que ele me ofereça ali uma porção de cupim, de coração, né? Mas então, vamos lá. Ricardo Alves R é o vencedor dessa promoção. Ele participou com o Jogo da Velha, aquilo que o Marco Belo, que é um fronha mor, chama de hashtag, né? Ricardo Alves R, mas ele não vai ficar esperando dormindo, chegar lá o caminhão com prêmio, ele tem que ir lá na loja buscar, não é isso, Belo? Exatamente, vai até a loja, leva o RG, habilitação, enfim, um documento que comprove, o seu nome já foi passado lá pro pessoal da loja, da mega loja do Corinthians no Parque São Jorge, você leva o seu documento e só pegar lá com o Nelsinho ou com qualquer vendedor da loja essa tábua de churrasco, oferecimento da mega loja do Timão no Parque São Jorge e também do podcast Timão, e você vai participando com a gente sempre das promoções e vai concorrendo a esses prêmios da mega loja do Timão no Parque São Jorge. Agora, se você não foi agraciado, se você não foi escolhido, se o seu nome não foi falado, você também ganha prêmio, porque se você aparecer na mega loja do Timão, na mega loja do Corinthians no Parque São Jorge, e já que é carnaval, Teleco e Vitão, você chegar na loja cantando a famosa canção do carnaval, alalaô, mas que calor, você tem que chegar desse jeito, tem que chegar entoando. Teleco, repita, por favor, como é que o ouvinte do podcast e o torcedor do Corinthians tem que chegar na loja? Mas ele pode cantar no ritmo? Mas eu tava fora de ritmo. Que coisa ridícula. Mais no ritmo então, Teleco, por favor. Vamos lá. Aprendeu agora, Marco Belo? É bem por aí. Você chegando e mandando um alalaô na loja, na mega loja do Corinthians no Parque São Jorge, atenção, 20% de desconto em qualquer produto da loja. Você chegando, falando que você ouviu o podcast número 53, que você é ouvinte do podcast Timão, e mandando um alalaô, eu tô brincando, não precisa ser no ritmo, não precisa ser afinado, fala que você ouviu o podcast e fala, é carnaval, alalaô, você compra uma camisa, compra um chaveiro, uma caneca, um boné, o que você quiser.
todos os produtos da loja com 20% de desconto. Não é pouca coisa não. Se o produto custa 100, você paga 80. Se o produto custa 10, você paga 8. É só o que eu sei fazer de conta de cabeça. O resto precisa da calculadora. Mas 20% de desconto em qualquer produto da mega loja do Corinthians no Parque São Jorge até sexta-feira agora. Sexta-feira dessa semana, que é dia 12, sexta-feira dessa semana, dia 12 de fevereiro. Então, essa promoção no Carnaval vale até 12 de fevereiro. É só chegar lá na loja, na mega loja do Corinthians do Parque São Jorge, e você ganha 20% de desconto em qualquer produto. Só que antes da sexta, na quinta-feira, Teleco, tem jogo do Campeonato Paulista na Arena de Itaquera contra o Capivariano. No domingo, dia 14, tem jogo do Corinthians contra o São Paulo, clássico também na Arena de Itaquera. Daí no dia 15, segunda-feira, o time já viaja para o Chile. Viaja para Santiago, fica lá em Santiago segunda e terça-feira. E na quarta-feira, os jogadores do Corinthians vão de voo fretado até a cidade de El Salvador, onde o time enfrenta o Cobressal na quarta-feira. Então tem Capivariano na quinta, São Paulo no domingo e Cobressal na outra quarta, estreia da Libertadores da América. Os jogadores do Corinthians estão falando que não aguentam esses 3 jogos, nas entrelinhas de todas as entrevistas. Até o Tite já teria avisado eles que todos do grupo vão ser utilizados. Quero saber a opinião do Teleco e do Vitão. Reserva contra o Capivariano e titular contra o São Paulo, ou então reserva contra o São Paulo para estar bem na Libertadores? O que vocês acham disso aí, dessa sequência de 3 jogos? Então, mas a gente tá falando aí que essa sequência de 3 jogos, deixa eu até expandir um pouco, tá? Logo depois ainda tem Ferroviária, São Bento, Oeste, tudo aí diferente de 3, 4 dias, tá? E daí continua Ferroviária, São Bento, Oeste, Santa Fé, Santos, depois Cerro Porteño, Botafogo, Cerro Porteño de novo. Vai continuando jogos de 3 a 4 dias de diferença por um longo tempo ainda. Então certamente vão poupar jogadores. E normalmente, pelo histórico, sempre que se esconde a escalação, entra o time reserva, né? Imagina que o São Paulo inclusive joga com o time reserva, né? O Corinthians só vai ter uma folga de maior que 4 dias, que vão ser 7, né? Depois do jogo contra o rival em 3 de abril. Então só vai ter uma folga de uma semana depois disso. Daqui a 2 meses praticamente. É uma coisa maluca, né? Mas a gente já tá até acostumado, né? Mas se é pra escolher algum time pra poupar, que poupe contra o Capivariano, né? Mas daí será que aguenta domingo titular contra o São Paulo e já viaja na segunda, vai até vem cá, gente, vem cá, nós estamos em fevereiro, né? Vamos parar de fronhice, que nós estamos em fevereiro. Acabaram de fazer eu ia falar a porra da pré-temporada, mas não vou falar a porra que é feio. Acabaram de fazer a pré-temporada, tiveram 800 meses de férias, 1 mês de férias, como eles merecem ter, não tô falando isso. Agora, em fevereiro, 2 jogos depois já estão cansados. Então, porra que o carregue, né? Então não tem departamento médico, não tem fisioterapia, não tem fisiologia, nutrição. Nós estamos, se tivesse em dezembro, afinal nós estamos em fevereiro. Não pode fazer 2 jogos. Vamos dos 3, não dá pra fazer 2 jogos, domingo e quarta? Não são então pelo, errado, não é pelos jogos. O mundo tá muito fronha, né? Não é pelos jogos, Vitão. É porque essa cidade é uma cidade no meio do deserto. É uma cidade que inclusive... Mas você acabou de contar pra gente que é voo fretado, né? Não, é voo fretado na quarta-feira, no dia do jogo, de Santiago para São Salvador, para El Salvador, sei lá o nome da cidade, El Salvador, sim, que é no meio do deserto. Tem a viagem na segunda-feira de São Paulo a Santiago, logo depois do jogo, daí o time fica em Santiago, direto sem escala, daí treinam lá em Santiago e vão de voo fretado pro deserto. É uma cidadezinha tão no interior do Chile, para quem não tem ideia, que a cidade vai acabar.
não sei se vocês ouviram falar isso, é até interessante. Em 2022 a previsão é que a cidade acabe, porque a cidade vive da extração de cobre e o cobre está acabando, então eles não têm com o que trabalhar. Os jogadores lá não podem fazer contrato de mais de 6 anos porque não vai ter time daqui a 6 anos. Então é um lugar meio maluco que o Corinthians vai, é uma cidade no meio do nada. Se você for de carro de Santiago para São Salvador, pra você ter uma ideia, são 18 horas de viagem de carro. Então... outra coisa também, né? Na altitude e neva. Sim. Não, é uma cidade completamente inóspita, então não é pelo jogo, entendeu, Vitão? Se fossem 2 jogos, domingo e quarta-feira, um em Itaquera e o outro em Osasco, em Guarulhos, eu concordaria com você. Mas acho que pra estar bem na estreia da Libertadores, talvez seja necessário poupar pelo menos os jogadores mais cansados, pra não dizer Mas velhos. aí, Belo, vamos lá. Se aí o problema é o deslocamento, não é o jogo em si. Então... não bastaria poupar os jogadores contra o São Paulo, eles teriam que viajar antes pra lá. Porque se eles forem poupados e forem na segunda-feira, eles vão passar pela mesma loucura de viajar, chegar lá, pegar um outro voo, uma cidade. Quer dizer, o problema é o deslocamento que é mais complicado. Mas o Corinthians não vai não vai viajar aqui sexta-feira pra lá, vai esperar o jogo do São Paulo. Não, mas é que um dia depois do jogo tem a recuperação física. Todos os fisioterapeutas, fisiologistas, eles entendem hoje em dia, pelo menos, que no dia seguinte ao jogo, o atleta precisa se recuperar. É tão ou mais importante do que o treino, inclusive. O time joga no domingo, na segunda-feira os atletas fazem recuperação física, tem gelo na banheira, tem aparelho de musculação. Os jogadores que atuarem no domingo, eles não vão ter esse período de recuperação física. Se eles não jogarem no domingo, eles terão, porque eles não vão jogar, eles vão estar treinando. Tem essa. Eles não vão pro banco de reservas pro jogo contra o São Paulo. Eles vão estar treinando no Parque Ecológico. Por isso que eu falo de não jogar no domingo. Não sei. Eu acho que se pouparia no máximo contra o Capivariano. Jogaria contra o São Paulo, enfim. E na Libertadores são 6 jogos para classificar, 2 de 4, sendo times fracos. Eu acho que Bom, não sou fisiologista, mas eu acho que dá pra jogar contra o São Paulo e contra o Cobressal. E você, Draco? Olha, eu até acho que dá, mas acho que vai ser misto, viu? Acho que vai ser a maior parte do time reserva contra o Capivariano, misto contra o São Paulo, titular contra o Cobressal, e daí tem Ferroviária, São Bento e Oeste, que vai ser misto. A tendência do ano passado, a gente viu o Tite colocando praticamente os 11 reservas, né? Na maior parte dos jogos aí. Entre 3 e 4 titulares e, no máximo, e em muitos jogos, 11 reservas. A diferença desse ano é que os jogadores que estão jogando no Campeonato Paulista, que estão entrando em campo nessas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, são os titulares, entre aspas, porque estão começando os jogos, mas não são os titulares que vão atuar no resto da temporada. Papel, né? Então, de repente, o Tite pode pôr um time reserva, entre aspas, contra o São Paulo, mas esse time reserva teria Williams, Marlone, Giovanni Augusto, André, Guilherme. De repente poderia ser um time que não está atuando no Campeonato Paulista, mas ser o verdadeiro time titular do Corinthians, né? Seria até bom para eles entrarem em campo, ganharem ritmo de jogo. De repente seria um bom teste esse jogo contra o São Paulo. E é um jogo importante, né? O primeiro jogo depois do 6-1, clássico em casa. Então um jogo importante, sim. Tá? Marco Belo, acabaram mesmo os reforços ou eles estão pensando em contratar mais alguém? Pelo menos é a palavra da diretoria, a palavra oficial, que o Balbuena fechou a lista de reforços. Eu sei que ainda tem gente no papelzinho ali da mesa do Edu Gaspar, da mesa do Edu Ferreira, do Roberto de Andrade. O Tite passou 3 nomes para cada posição, então para zagueiro ainda tem 2 nomes. Se de repente pintar uma oportunidade, acho que a diretoria pode contratar, mas se você for ver, são 22 nomes inscritos no Campeonato Paulista até agora, dos 28, né? Ainda restam 6. Na Libertadores, você pode inscrever 48 horas antes os atletas para Libertadores. No Campeonato Paulista não estão inscritos ainda os reforços. Não tem moleque, tem muito moleque da base que precisa ganhar chance, Gabriel Vasconcelos, entre outros, e que não está inscrito no Campeonato Paulista, não está inscrito ainda na Libertadores.
Então já tem muito nome pra mim. Tem os 22 que estão no Campeonato Paulista, tem o Rildo, que está se recuperando, tem o Luciano que está se recuperando, mais os reforços. Eu acho que o Corinthians já tem um bom grupo, pelo menos para início de ano, para completar os 28 do Campeonato Paulista e os 30 da Libertadores. Já tem 2 jogadores para disputarem todas as posições, para mim. Então, se você contratar mais gente, você pode estar tirando chance de um moleque da base, de um atacante da base, de um lateral da base, que a gente mesmo tanto pede pro técnico da chance. Então eu acho que com esses 10, que eu concordo com o Vitão, não são 10 reforços, são 10 nomes, mas com 5 jogadores, digamos, com nível para serem titulares que vieram, e mais os moleques da base, o Corinthians já tem um bom grupo aí pro começo da temporada. O que vocês acham? Eu acho que sim, e outra, né, pelo menos numericamente tá ok. A minha única surpresa é que não falaram de um atacante de lado por aí, né. Mas também em junho já tá chegando o Tevez, aí ajeita o time. E a gente não falou do Christian, né, que não tá inscrito no Campeonato Paulista. O Tite já falou que não conta com ele, pelo menos para esse início de ano. Ele se machucou na pré-temporada na Florida Cup. Nessa segunda-feira ele estava fazendo um trabalho separado. Eu conversei até com o diretor do Corinthians, Eduardo Ferreira, sobre ele. O diretor falou que o Corinthians não liberou o Christian. Ele faz parte do grupo ainda, ele não está liberado pela diretoria. Mas pode acontecer de algum time se interessar no quinhentinho. E vai que tem louco aí, né? Querendo pagar o que ele ganha, e o Christian de repente pode ser liberado. Então o time que tá liberando o Christian não é jogador. Tem uma troca com o Edson com o Fluminense, né? Foi especulado isso. Eu conversei com o empresário do Edson mais de uma vez. As 2 vezes ele falou: olha, em mim não chegou nada. Agora, o que falam é que talvez aí durante a semana, nos próximos 7 dias, se tiver realmente alguma verdade nisso, vai ser definido essa semana. Teria que Eu ser só acho o seguinte... O Edson lembra bastante o Ralf, o jeito dele jogar. O Edson é da mesma posição que o Williams, né, o Vitão, que acabou de chegar. Mas o Christian não joga, né? A questão do Christian... Lembra do Souza, o atacante lá? Meu Deus, não queria lembrar disso. Caveirão? Mas o Caveirão. O salário era tão alto que até para emprestar era difícil, né? Então o Christian, às vezes pode interessar pro clube, o Corinthians tentar negociar, mas aí quando o cara vê o salário do cara, como você chama aí, inviabiliza qualquer negociação, o Corinthians vai ter que pagar parte do salário, como que fez com o rapaz do Coração no Ar. O Christian ganha muito, né? Então é difícil fazer rolo com ele agora. Tem que aguentar o mico. Não, eu acho que se o dirigente do Fluminense trocar o Edson pelo Christian, ele pode pegar uma vaga no hospital psiquiátrico, pode internar, colocar ele uns 6 meses de molho ali. Às vezes o cara tá estressado, né? Às vezes não é nenhum tipo de problemas, de problema cerebral, às vezes é estresse, né, que não deixa o cara pensar. Então interna, deixa ele 6 meses ali pra ele se recuperar, e quando ele voltar 6 meses depois, ele vai ver a besteira que ele fez, porque trocar Edson ganhando 150 mil reais por mês por Christian, que não tá jogando nada, e ganha 500 mil reais por mês, você vai gastar mais que o triplo pra ter um jogador pior. Eu acho que interna o dirigente do Fluminense se ele fizer essa troca, tá ligado? Os termos era que o Corinthians continuaria pagando o salário do Christian e o Fluminense continuaria pagando o salário do Edson, né? Mas eu vou dizer, por enquanto parece estar em especulação, né? Porque se o empresário não tá sabendo, eu acho que não vai virar também. Próximo não está. Ou, né? Aliás, né, quem trata com o empresário conhece como funciona, né? Eu lembro do Guilherme, ele já estava comprado, aí a gente perguntava pro empresário, e aí? Ele falou, não tô sabendo de nada. E ele já estava embarcando da Turquia para chegar aqui. Por enquanto, o Christian tá treinando separado, mas tá treinando todo dia e tá tentando se recuperar. Vamos ver. O Christian é um cara que a gente fala do salário dele, do futebol dele, mas é um cara gente boa, é um cara corintianíssimo,
por ele ficaria no Corinthians, não pelo salário, porque ele ama o Corinthians, por ele encerraria a carreira no Corinthians, ele não obrigou ninguém, não colocou a arma na cabeça de ninguém para ganhar o que ele ganha, então a gente critica pensando nas finanças do clube, é normal, a gente tem o direito de criticar o atleta dentro de campo e achar que ele ganha demais para quem não tá jogando, mas ninguém tá falando da pessoa, ninguém tá falando do ser humano. O Christian é um cara gente boa e merece tudo de bom aí pra carreira dele. Eu espero que ele possa se recuperar. Ele joga muita bola, ele não joga o que ele jogou o ano passado, ele joga muita bola, tanto que ele era ídolo na Turquia, e de repente, se ele se recuperar, pode reverter a situação e até virar titular como primeiro volante, né? Ele falou que queria jogar como primeiro volante, pode até virar titular. Não é o que parece que vai acontecer, mas tomara até que aconteça, né, Vitão? A primeira passagem dele, onde ele jogou bem, foi de primeiro volante, mas é uma passagem distante, né? Ô, Teleco, Vitão, acho que pra uma semana de carnaval a gente já falou bastante e depois do jogo de quinta-feira a gente vai conversar mais sobre Corinthians, falar mais especificamente do clássico contra o São Paulo. A gente volta no próximo podcast Timão. Acho que para essa semana de carnaval deu para tirar as dúvidas dos torcedores, né não, Teleco? Então, até o próximo podcast Timão, Telecão. Um abraço e até breve, torcida corintiana. Falou, Vitão. Abraço, vai Corinthians. Vai, Corinthians.